Olá, meu nome é Luciana. Este canal é um canal que fala sobre aulas online, é um canal que fala tudo sobre aulas online. E nós estamos no terceiro vídeo de uma série sobre métodos e abordagens no ensino de idiomas. Hoje nós vamos falar sobre a abordagem oral. E antes de começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é abordagem e método, qual é a diferença. A abordagem é uma série de reflexões sobre o ensino de idiomas, no caso, e o método é a prática da abordagem. Então, a abordagem é uma série de reflexões, de pensamentos, de ideias, e um método para deixar mais fácil, né? Vamos dar uma definição mais fácil. O método é a prática dessa abordagem. Então, essa abordagem oral, ela veio depois do método direto, que foi o assunto da semana passada. Então, ela foi inspirada no método direto. Alguns linguistas britânicos se inspiraram, né, no método direto para criar algumas práticas para trabalhar a oralidade dos alunos. Então, esses linguistas, eles trabalharam, por exemplo, listas de vocabulário mais usado, de palavras mais usadas no idioma. Eles fizeram essa pesquisa com as palavras mais usadas nos idiomas, os termos mais usados, e foram fazendo listas, foram classificando a gramática, que é o que a gente tem hoje, não é? Quando nós compramos livros de gramática, nós podemos ver que é uma sequência que começa pelo mais fácil e vai até o mais difícil. Essa sequência começou nessa abordagem oral. Esses linguistas começaram a fazer isso. Quando a gente pega um livro de gramática, ele não começa pelo que é mais difícil. Ele começa pelo que é mais fácil e vai classificando coisas que existem na gramática, porque a gramática é um conjunto de regras, né? Tudo está interligado, nós usamos a língua e falamos tudo, né, de forma interligada, mas aí eles foram separando essas partes mais fáceis, mais difíceis nessa época. Mais ou menos entre 1920 e 1930. Dois linguistas que eu vou citar aqui, que trabalharam nessa abordagem, Harold Palmer e Albert Sidney Hornby. Bom, vocês podem colocar aqui se eu não pronunciei corretamente o nome desses linguistas. Não sei se vocês conhecem esses linguistas, coloquem aqui nos comentários também. Eles criaram, por exemplo, um quadro, né, que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou colocar aqui na tela, e nós vamos ver alguns exemplos, né? Um quadro de substituições e que a gente usa muitas vezes até hoje, né? Eu acredito que este quadro é um quadro muito usado, eu mesma uso também esse tipo de coisa de vez em quando com os alunos. Então nós temos uma sequência, veja bem, né? Sujeito, o verbo, e nós podemos mudar. Então, por exemplo, a primeira frase, né? A primeira frase, I ate an apple yesterday. Né? E aí você, veja bem, eu sou professora de francês, mas eu estou dando o exemplo aqui de inglês, né? Porque é o exemplo que eu tirei do livro e eu achei bem interessante. Né? E aí vocês têm outras frases, né? The teacher drank some coffee today. E aí vocês podem, o aluno no caso pode trocar a sequência e falar I drank some coffee today. E senão, the teacher ate an apple yesterday. Então, o aluno pode ir trocando, substituindo e fazendo assim, criando assim novas frases, né? Então, isso foi criado naquela época, né? Para que os alunos desenvolvessem a oralidade um pouco mais, né? A abordagem oral, né? A preocupação era a oralidade, a conversação dos alunos. Mas esse tipo de exercício, ele pode ser feito sim, né? O que nós nos preocupamos, hoje em dia nós nos preocupamos, né, com a naturalidade dessas frases, né, com frases mais reais. Eu pelo menos tenho essa preocupação de trazer para os meus alunos aquilo que realmente é falado pelos franceses, no meu caso, né, ou pelos brasileiros, porque eu também dou aulas de português para estrangeiros.
Então, coisas mais reais, coisas mais usadas, né? O perigo desse exercício é cair em frases pouco usadas ou praticamente nunca usadas, frases fora de contexto, como eu já encontrei num certo aplicativo, algumas frases assim do tipo, a rainha come arroz, né? Coisas assim que você não usa no dia a dia, né? Então aí o aluno ele aprende a estrutura, mas ele formula frases assim que ele nunca vai usar, né? Ou raramente, né? Pode ser até que ele use, mas raramente serão frases usadas, né? Isso é verdade. O que vocês acham disso, né? Dessas frases, como vocês trabalham com os alunos de vocês? Coloquem aqui, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E que também cai um pouquinho, né, na questão de quando nós fomos alfabetizados, né, aqui no Brasil, para quem é brasileiro, né, mas eu sei que existem pessoas que me seguem de outros lugares do mundo também, professores de português da Argentina, né, que são argentinos e que dão aulas de português, pessoas que moram na Europa, que são europeus, né, mas nós aqui no Brasil, e talvez vocês também, né, nós fomos alfabetizados assim com frases tipo a vovó viu a uva, né? Coisas assim criadas fora de contexto para ensinar a língua, né? Então cai um pouquinho na mesma questão que nós vivemos na nossa alfabetização enquanto falantes da língua materna, né? Aprendendo a nossa língua materna. Uma característica também dessa abordagem é apresentar primeiro a pronúncia da palavra para depois apresentar a escrita. Então, primeiro o professor fala, traz as frases faladas, depois ele vai mostrando a parte escrita, né? Eu estudo inglês também, né? E a primeira vez que eu entrei num curso de inglês, que eu já era professora de francês nessa época, mas já faz, olha, quase 20 anos, né, que isso aconteceu. Não, quando eu comecei a estudar inglês, um pouquinho mais de 15 anos, pouco mais, né, 16, 17 anos, enfim, que eu comecei a estudar inglês, mais ou menos aí, eu não lembro direito a data, né, mas eu comecei a estudar inglês, depois eu parei por muito tempo, por muitos anos, depois eu recomecei. Mas nessa primeira vez, né, que eu comecei, eu fiz um estágio no CCAA, e me parece que eles usavam essa abordagem oral. Como faz muito tempo, eu não tinha feito ainda a faculdade de letras naquela época, né? E já faz tanto tempo, né? Eu nem sei se essa escola existe ainda. Então, coloque aqui nos comentários, existe ainda o CCA? E se eu estou correta, porque eu estou imaginando pelo que eu lembro, mas faz tanto tempo, né? Eles usavam esse método, eles usam ainda essa abordagem, né? Essa abordagem, eles usam ainda esse estilo, né? de trabalhar, né? Coloquem aqui nos comentários, porque realmente eu não tenho visto mais, né? Essa escola. Bom, também como nós estamos em casa há muito tempo, né? Eu já não lembro mais se há escolas assim, né? Se há essa rede ainda funciona, e se eles realmente trabalham dessa forma. E porque essa abordagem ela tem muito do método direto, né, que visa o aprendizado como acontece com a língua materna, né? Primeiro nós ouvimos, depois lemos, depois produzimos. Primeiro você é apresentado ao idioma, depois você produz. Então primeiro você ouve e lê, depois você fala e escreve, né? Então você passa às vezes muito tempo ouvindo, só ouvindo e lendo, e depois é que você vai produzir, né? Eu com os meus alunos, eu trabalho um pouquinho de tudo, né? O aluno ele ouve, ele trabalha as 4 competências desde o começo. Então desde o começo ele vai ouvir, ler, falar e escrever, mas na medida dele, não é? Porque quando o aluno começa, ele não vai escrever muita coisa, não vai reproduzir tanta coisa, mas ele já começa a treinar isso, reproduzir o que foi aprendido, né? Eu trabalho dessa forma com os meus alunos. Como você trabalha? O que você acha? É preciso primeiro escutar muito, ouvir durante muito tempo e ler para depois de um tempo começar a produzir? Ou você faz tudo mais ou menos da mesma junto, né? Você vai trabalhando as 4 competências de forma
junto, né? Ao mesmo tempo. Como é que você faz? Essa abordagem também usa gramática indutiva e eu vou comentar com você, vou explicar o que é. Mas antes, se você ainda não deixou o seu like, deixa agora, né? Não esqueça de responder as perguntinhas que eu fiz para você nos comentários, assim a gente troca ideias, né? E o like, como sempre nesta série de vídeos, o like e os comentários vão ser usados como uma forma de medir, né? A popularidade do vídeo, digamos assim, se vocês querem a continuação dessa série ou não, né? Então, para que a gente continue a série, não esqueça o like e também não esqueça de deixar a sua opinião para que fique mais interessante, todo mundo possa trocar ideias. Então, a gramática indutiva e dedutiva, né? A indutiva, o aluno descobre, digamos assim, né? Eu explico melhor isso no meu curso e eu já vou falar do curso também. Mas o aluno descobre a regra por meio de exemplos. E a dedutiva, você já fala a regra para o aluno e depois ele produz, conhecendo a regra, né? No meu curso, Aprenda a Dar Aulas Online, eu vou ensinar muito mais sobre isso, eu vou dar exemplos e eu mostro como usar todos esses métodos, todas essas abordagens, né? Usar o melhor de cada um dos métodos e das abordagens e adaptar tudo para as aulas online, né? É um curso super completo, é um curso que está já todinho gravado, você pode assistir a qualquer momento, em qualquer lugar, pelo celular, né? E você também tem o suporte para perguntar dúvidas também sobre o curso, sobre, né, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar, porque nós temos um grupinho de alunos lá no Facebook. Você usa a gramática indutiva ou dedutiva com seus alunos? Como você ensina, né? Você usa mais exemplos e eles vão aprender as regras, vão deduzindo as regras, vão descobrindo as regras, ou você já coloca as regras para eles, né? Ou você mistura em cada momento algo diferente, né? E também foi nessa época que foram surgindo, né, antes de terminar o nosso vídeo de hoje, que foram surgindo os temas nos livros, né? As situações. Então, muitas vezes os livros, né? O título de cada módulo, de cada unidade é, por exemplo, no mercado, no aeroporto, comprando uma casa, é dividido em situações da vida real. Isso também começou nessa época, né? Então, o que você acha de tudo isso? Qual é a sua prática? Compartilhe este vídeo com todos os seus colegas que são professores e também com os alunos. É importante também para os seus alunos conhecer a história dos métodos, né? Porque assim eles podem também entender o que acontece. Muitas vezes os alunos assistem a vídeos no YouTube de vários youtubers, né? Que falam sobre métodos novos, e muitas vezes esses métodos novos trazem, na verdade, os métodos antigos, tudo misturado. Então é interessante que o seu aluno conheça tudo isso, saiba que existe isso, porque muitas vezes o que ele acha que é um método que foi criado agora, na verdade é um método que já existia muito antes, não é mesmo? Então compartilhe com todo mundo, coloque nos grupos de Facebook dos quais você participa, porque todo mundo hoje em dia aprende um idioma, não é? E também esse compartilhamento também me ajuda bastante e ajuda você também, né? Porque quanto mais o canal crescer, mais eu consigo produzir para você, trazer novas séries de vídeos, novos conteúdos, né? Para enriquecer o nosso trabalho. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!